Estamos dando início à nossa 7ª audiência pública. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Estamos dando, como eu falei, início à nossa 7ª audiência pública. Queria agradecer a presença de todos e prestar alguns esclarecimentos aqui. Antes de mais nada, saudar a presença do Ministério Público, na figura da doutora Carolina Serna. Ah, desculpe. Ah, tá ok. Muito obrigado. Nós temos o horário limite de até as 10 horas da noite. Então, eu queria fazer alguns esclarecimentos aqui. É que assim que o secretário de Urbanismo fizer a apresentação, já vai ser aberta a inscrição dos oradores aí, e eu queria informar que cada orador terá direito a 3 minutos na sua fala. Isso é para que nós consigamos escutar a todos. Por um aprendizado da última audiência pública, se tiver presente algum presidente de associação de moradores dos bairros envolvidos nessa audiência pública, o tempo será o mesmo dos vereadores, por terem sido eleitos, 6 minutos. Ao final dos oradores, serão feitas as respostas do Poder Executivo, seja Secretaria de Urbanismo ou Secretaria de Meio Ambiente. Logo em seguida, a fala dos vereadores. E eu peço encarecidamente para que seja respeitado o tempo, em respeito aos demais presentes, e me poupado um constrangimento muito grande de ter que estar pedindo para que seja respeitado o tempo. Então, boa noite a todos. Vou passar a palavra agora para o vereador Leandro Portugal, que na oportunidade... Vai falar depois. Ok, vereador. Obrigado aí. Então, vou passar a palavra para o secretário de Urbanismo para suas considerações. Vou falar em pé, tá? Boa noite a todas e todas. Meu nome é Renato Barandier. Estou aqui representando o Poder Executivo da cidade. Estou trabalhando como secretário de Urbanismo e Mobilidade e estou aqui responsável por apresentar para os senhores as propostas que traz o projeto de lei do Plano Diretor de Niterói, a revisão do Plano Diretor de Niterói. Bom, o Plano Diretor, antes de mais nada, é um instrumento básico da política urbana. Ele é um instrumento que traz todas as diretrizes que qualquer outra lei que venha depois dele terá que obedecer. É um documento, então, que traz diretrizes para essas leis todas que vierem a partir de agora, nos próximos 10, 15 anos, na cidade de Niterói. A finalidade do plano diretor é orientar a atuação dos agentes públicos e privados, tanto o poder público quanto agentes privados, na construção do espaço urbano, na oferta dos serviços públicos essenciais, visando melhores condições de vida para a população. Esperar o pessoal sentar aqui. Bom, continuando, o processo de revisão do plano diretor já tem 2 anos, já vem acontecendo há 2 anos. Começou lá em 2015, com a etapa do diagnóstico. Esse diagnóstico teve apoio técnico da Fundação Getúlio Vargas, um documento extenso que foi discutido bastante discutido à época, em 4 audiências públicas. Depois, nós fomos para uma etapa de cenários, também desenvolvido com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, onde uma nova rodada de 4 audiências públicas foi feita para discutir esse documento. Depois dessa nova rodada de discussão com a população, foi então que partimos para a última etapa, já no ano passado isso, de diretrizes, de elaboração das diretrizes do plano diretor.
também discutida agora em 5 audiências públicas. Esse processo, então, não é de hoje, ele já tem 2 anos que foi iniciado. Todo esse processo de discussão foi feito antes mesmo de uma proposta do Executivo de projeto de lei. Antes do projeto de lei ser enviado à Câmara, a participação popular já teve início, então, nesse processo. Vou passar aqui. Todo esse processo resultou, então, em um projeto de lei com 196 diretrizes, 517 objetivos estratégicos, 51 ações e estratégias prioritárias que irão orientar e nortear todas as leis que vierem a partir de agora na cidade de Niterói, no município de Niterói. Isso tudo consubstanciado em 310 artigos, 11 mapas e 3 quadros, tudo isso no projeto de lei 08 de 2017, esse projeto de lei que foi encaminhado à Câmara dos Vereadores em fevereiro desse ano. O plano diretor possui uma estrutura de 6 títulos. O primeiro fala da abrangência, que é o município todo, dos objetivos e dos princípios e objetivos. Isso é trazido pelo Estatuto da Cidade, Política Nacional de Mobilidade Urbana, as leis ambientais nacionais, tudo isso nesse primeiro título. O segundo título é o mais tangível dos títulos do plano diretor, que é o macrozoneamento. É como isso se distribui geograficamente no território da cidade. São os 2 títulos norteadores, vamos chamar assim. A partir daí, a gente tem os mais setoriais. O título 3 trata de tudo relativo à política urbana, seja instrumentos, diretrizes, objetivos. O título 4 da política ambiental, que também cria zonas de proteção ambiental, diretrizes para planos de mudanças, mitigação de mudanças climáticas, plano de saneamento ambiental, tudo isso no título 4. No título 5, as diretrizes são para as políticas setoriais, mobilidade, infraestrutura, habitação de interesse social, desenvolvimento econômico, turismo, todas essas políticas setoriais também têm diretrizes no título 4. E, por fim, para que isso tudo seja real, se torne real na vida das pessoas, o título 6 fala do Sistema Municipal de Planejamento Urbano e da gestão democrática. É a parte de governança e de gestão desse plano ao longo desses próximos 15 anos, para que ele se torne efetivo na vida da população. Niterói é uma cidade... Só um minuto. Você pode me ajudar? Dá licença, secretário. Só para poder pedir aí, a acústica aqui é muito ruim. O pessoal aí atrás está conseguindo escutar bem? Tá. Vamos pedir para maneirar no barulho aí, que a acústica é muito ruim aqui. Obrigado. Bom, apagar a luz? Apagar a luz aqui da frente, não sei se é possível. Toda, eu acho preocupante. Não sei se há alguém aí que dá... Aproveitar para agradecer o Padre Magno por ter oferecido o espaço. Vamos buscar saber se tem alguém que possa nos orientar com a luz aí, Paulo. Eu queria também agradecer a presença do vereador Paulo Eduardo Gomes e o vereador Jordi, representado pelo seu gabinete. Desculpe, secretário. Bom, Niterói é uma cidade que tem 134 quilômetros quadrados. Esse é o primeiro dos recursos finitos que a cidade tem, solo. Só temos 134 quilômetros quadrados. Uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. O plano diretor de 92 dividia o município em 5 regiões de planejamento, segundo critérios lá do início da década de 90, de proximidade com bacias hidrográficas, de algumas características socioculturais. E são 52 bairros que compõem todas essas regiões de planejamento. No caso da audiência de hoje, estamos falando de 3 bairros da cidade: São Francisco, Jurujuba e Charitas. Esses bairros estão aproximadamente 7 quilômetros do centro, é uma distância muito curta, ou seja, são bairros centrais, podem ser considerados bairros centrais dentro da estrutura municipal de Niterói. Esses 3 bairros, são esses 3 aqui, São Francisco, Charitas e Jurujuba, basicamente se consolidaram antes mesmo da ponte Rio-Niterói.
São Francisco, principalmente, e Jurujuba. O que nós vamos ver a partir da inauguração da ponte Rio-Niterói, nessas últimas 4 décadas, é um crescimento maior no bairro de Charitas. Pode passar de novo. E hoje nós temos aproximadamente 10 mil pessoas morando em São Francisco, 8 mil pessoas morando numa área muito menor, que é o bairro de Charitas, e aproximadamente 3 mil pessoas morando no bairro de Jurujuba. A forma como a cidade se cresceu nessas últimas 4 décadas explica grande parte dos problemas que ela vive hoje. Aquela área de ocupação consolidada antes da ponte, que vai do Barreto, Fonseca, aqui na região norte, passando pelo centro e Caraí, até São Francisco, Charitas e Jurujuba, é o que chamamos de macroárea de urbanização consolidada. Foi consolidada antes da ponte Rio-Niterói, mais à frente eu vou explicar melhor isso dentro do macrozoneamento. A região de Pendotiba e a região oceânica eram regiões muito pouco ocupadas antes da ponte Rio-Niterói. No entanto, o que a gente vem observando ao longo dessas últimas 4 décadas é um crescimento muito rápido, horizontal, dessas regiões, reduzindo as áreas verdes. Aquelas áreas verdes que correspondiam a 86% do município antes da ponte, agora é um pouco mais da metade apenas. De 84%, essas áreas foram reduzidas para 56%. Ainda é um patrimônio muito importante que Niterói tem para ser preservado. Pode e deve ser preservado. A população nesse período cresceu 50 anos e a área urbana 310%. A população não demandou esse crescimento horizontal da cidade. Isso se deu por uma mudança de estrutura. Niterói era uma cidade compacta, próxima do transporte público, principalmente bondes naquela época, e passou a ser uma cidade espraiada, grandes loteamentos dependentes do automóvel. Essas pessoas que foram para essas áreas mais distantes do centro hoje são reféns do automóvel, dependem do automóvel para se deslocar no dia a dia. A densidade urbana de Niterói também diminuiu. Niterói era um município com aproximadamente 20 mil habitantes por quilômetro quadrado lá na década de 70. Agora, na última década de 2010, caiu para menos de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. Niterói vem perdendo densidade ao longo desses anos. Hoje, a população se concentra basicamente na região norte até Icaraí, é onde se concentra 3/4 da população de Niterói. Esses 3/4 consomem apenas 50% de toda a área ocupada da cidade e 1/4 da população das regiões de expansão da cidade ocupam toda a outra metade do território urbanizado da cidade. Os empregos, por outro lado, se concentram no centro. Metade dos empregos da cidade se concentram no centro. Isso faz com que uma quantidade enorme de pessoas tenham que vir dos bairros mais distantes, até de outros municípios, para o centro todos os dias, e essas pessoas têm que ir embora de novo para suas residências no final da tarde. A área central abrange 50% dos empregos, mas só 4% das moradias da cidade. É um desequilíbrio muito grande entre usos, entre as residências e o emprego. Esse mapa traz todas as áreas as futuras zonas especiais de interesse social. São as comunidades de baixa renda, favelas, loteamentos precários que a cidade tem, onde vivem as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A maior parte dessa população se concentra nas regiões norte e no entorno ali do Largo da Batalha, na região de Pendotiba. Também é nessas áreas que se concentram a maior quantidade de áreas com riscos geológicos, geotécnicos. São essas áreas de encostas, onde essas comunidades foram crescendo e a partir de onde também são localizadas, por causa da inclinação, essa maior incidência de risco geológico e geotécnico. Vindo aqui especificamente para os bairros de São Francisco, Charitas e Jurujuba, nós temos aqui 4% da população, ou seja, moram nesses 3 bairros uma quantidade de pessoas semelhante àquela que mora na área central de Niterói. Nós temos aqui 2,7% dos empregos, o que até, de certa forma, demonstra um equilíbrio entre oferta de emprego e de população. Eu não estou falando aqui de
empregabilidade, de índice de emprego ou de desemprego, mas a quantidade de empregos disponibilizados é proporcional à quantidade de população, ou seja, em termos de deslocamento, mesmo que a população daqui trabalhe em outro bairro, existe uma população vindo no contrafluxo trabalhar aqui também. O tipo de serviço de comércio que predomina nesses bairros é o local, é aquele que atende predominantemente a população local aqui do bairro, não tem grandes usos que atraiam pessoas de outros bairros ou de outros municípios para consumir aqui, à exceção, lógico, da estação de Charitas, que é um serviço de transporte aquaviário que faz a integração metropolitana de Niterói com a cidade do Rio. E uma outra característica, além da estação que atrai pessoas de outros bairros, é a rede educacional local. O bairro de São Francisco tem muitas escolas, e isso, de fato, atrai pessoas de outros bairros para estudar aqui no bairro de São Francisco. Volta. São esses quadradinhos que nós vemos espalhados, são as escolas todas concentradas principalmente no bairro de São Francisco, algumas aqui no bairro de Charitas e 2 ali no bairro de Jurujuba. Nós temos aqui como centralidades locais, principalmente a Orla de São Francisco e a Avenida Rui Barbosa, são as 2 principais centralidades. Jurujuba também é uma centralidade local, ou seja, tem um comércio ali que atende a população do entorno do bairro. E, evidentemente, a estação de Charitas se mostra como uma centralidade em potencial que deve ser potencializada, promovida, fomentada. As zonas especiais de interesse social identificadas se concentram em Charitas, que é o Preventório, e ali no bairro de Jurujuba, algumas comunidades também foram delimitadas como zonas especiais de interesse social. No bairro de São Francisco, tem o Cavalão, que se divide geograficamente entre São Francisco e Icaraí. Ela está dividida entre 2 bairros, porque a divisa é o topo do morro ali. E aquelas outras comunidades já se encontram mais oficialmente no bairro do Maceió e no Largo da Batalha, quando sobe a cachoeira. Uma coisa que o plano diretor traz de novidade são as zonas especiais de proteção do ambiente cultural. São criadas 2 ZEPAC, 2 zonas especiais de proteção do ambiente cultural nesses bairros. Uma em São Francisco, a ZEPAC quer preservar, então, o miolo de São Francisco, a ambiência urbana do bairro. O plano diretor, então, já traz isso objetivamente para o bairro de São Francisco, preservar as características urbanísticas do bairro, para que ele não seja alterado, seja pela verticalização, seja pela implantação de grandes equipamentos urbanos. Tem uma série de diretrizes, então, lá que devem ser seguidas no trato do uso e da ocupação do solo no bairro de São Francisco. A mesma coisa acontece com o bairro inteiro de Jurujuba. Todo o bairro de Jurujuba passa a ser, com o plano diretor também, uma ZEPAC, uma zona especial de proteção do ambiente cultural. É a ZEPAC de Jurujuba. O bairro, além de ser um bairro, também é uma zona de patrimônio, de preservação dessa ambiência que veio sendo construída ao longo de todos esses anos. Jurujuba, além de preservar essa ambiência cultural, também é identificada e reconhecida como um polo de desenvolvimento econômico, uma zona turística. A zona turística de Jurujuba tem diretrizes principalmente para fomentar lá a economia do mar, a pesca artesanal, mariscos e toda essa economia relacionada ao mar, que é a grande característica marcante de Jurujuba. Também a orla toda de Charitas e de São Francisco é identificada como essa zona especial turística, para fomentar o turismo. Então, a revitalização da orla de São Francisco e Jurujuba é uma das diretrizes que traz o plano diretor. Todas essas diretrizes em relação à orla vieram também do projeto Orla. A prefeitura teve a preocupação de incorporar todo aquele trabalho que muitos conhecem, muitos participaram, um trabalho que durou alguns anos para ser feito, foi internalizado, foi trazido
integralmente para o plano diretor, para que isso vire uma política municipal. E as macroáreas, aqui as cores estão um pouco alteradas, essas cores mais escuras, na verdade, são verde, nos mapas do plano diretor. Nós percebemos que o bairro de Jurujuba é um grande bairro a ser preservado, tem muitas áreas a serem preservadas no bairro de Jurujuba. Charitas e São Francisco, basicamente, o Morro da Viração, são essas áreas ou de contenção do espraiamento urbano ou de preservação mesmo do ambiente natural, e todo o restante de área urbana que existe, ou é zona especial de interesse social, na verdade isso sobrepõe, todas essas áreas, sejam zonas especiais de interesse social ou seja qualquer outro tipo de ocupação, fazem parte da macroárea de ocupação consolidada, ou seja, aquela macroárea que não vai demandar grandes transformações urbanísticas e que precisa de qualificação urbana. Indo para o final aqui, pode adiantar. O macrozoneamento, então, que traz o plano diretor, divide o município em macrozonas, que são as macrozonas do ambiente urbano, do ambiente natural e do ambiente costeiro e marinho. Essa é uma novidade que traz o plano diretor, eu já explico mais à frente. Cada uma das macrozonas é subdividida em macroáreas. No caso da macrozona do ambiente urbano, nós temos a de integração metropolitana, que é a área central da cidade, a de urbanização consolidada, que é onde nós estamos hoje, daqui até a região norte. Também temos a de promoção da equidade e recuperação ambiental, que é aquele cordão todo de vulnerabilidade da cidade, que precisa de políticas que promovam a equidade social. E as regiões de expansão recente da cidade, a macroárea de qualificação urbana, que precisa de muita infraestrutura, pavimentação, calçada, drenagem, esse tipo de investimento. A macrozona do ambiente natural basicamente é dividida em contenção urbana, do crescimento urbano, como se fosse um freio, um amortecimento nesse crescimento urbano, e a grande área de preservação, que são todas as áreas importantes ainda a serem preservadas na cidade. Pode passar. Indo então para as diretrizes aqui que abrangem a macroárea de urbanização consolidada. Nós temos o controle dos processos de adensamento e de saturação viária, o instrumento da ZEPA, que é inclusive um desses instrumentos que é trazido para esses bairros, Jurujuba e São Francisco principalmente, manutenção das áreas verdes significativas que nós temos nesses bairros, preservação de ambientes construídos com a reutilização e conservação de imóveis de valor cultural. Jurujuba tem alguma concentração, esses imóveis se concentram mais em bairros próximos ao centro, principalmente Gragoatá, Boa Viagem. Incentivo à fruição pública, fachada ativa, uso misto no térreo dos edifícios. Isso são parâmetros qualificadores da ocupação. Ou seja, qualquer nova edificação, qualquer nova ocupação que vier até a partir de agora não deve mais acontecer da forma como vinha acontecendo antes. Tem que ter parâmetros que qualifiquem o entorno. O prédio não pode mais chegar e ter um muro cego, excluindo a calçada do interior e deixando a população à noite ali num lugar totalmente perigoso, escuro. Agora tem que ter uma integração, fachada ativa, olhos para a calçada, para criar sensação de segurança, áreas de fruição pública, onde a população vai poder usar durante o horário comercial, por exemplo. Tudo isso está no plano diretor. Estimula a permanência e a expansão do comércio lojista tradicional nos bairros e a atividade que mantém relação com a memória e identidade cultural da cidade. São bairros que cresceram com comércio de rua, comércio local, lojas de rua. Isso tem que ser preservado, isso tem que ser fomentado. Esse comércio local é o motor, no final das contas, da economia urbana desses bairros. É preciso, então, estimular a permanência desse comércio para que eles não sejam transformados em outras coisas, como um prédio residencial pura e simplesmente. Não, o plano diretor preserva essas fachadas ativas que trazem segurança, geram emprego para a cidade. Além disso, principalmente, como eu estava dizendo, o Morro do Cavalão, que está parte em São Francisco, parte em Caraí, faz parte da macroárea de promoção da equidade e recuperação ambiental. Nessa macroárea, nós temos como diretrizes a promoção da urbanização e regularização fundiária,
a promoção da construção de empreendimentos de habitação de interesse social, a implantação de espaços abertos para uso coletivo, como parques, praças, áreas de lazer e de integração social para essas comunidades, incentivo à consolidação das centralidades de bairros existentes, para que essas centralidades atendam a população não precisa se deslocar para outros locais para satisfazer demandas básicas do dia a dia, qualificação dos sistemas de mobilidade que atendem essas áreas, recuperação de áreas de preservação e de matas ciliares, isso é importante, nós temos que preservar essas áreas verdes, isso é um patrimônio, um ativo muito importante da cidade que tem que ser preservado, e ações de prevenção e redução dos problemas existentes nas encostas, principalmente aquelas com risco geológico e geotécnico, para que a gente não retire a população dessas áreas, mas retire o risco que está nas áreas onde tem essas populações. Por fim, a gente tem aqui a macroárea de contenção urbana, ela busca efetivamente conter esse crescimento horizontal da cidade, criando áreas especiais de interesse agroecológico, conservando e recuperando fragmentos florestais, compatibilizando usos com as condicionantes geológicas e geotécnicas, grande parte dessa área está em encostas, garantia de trafegabilidade das estradas, incentivo à criação de reservas particulares de patrimônio natural, as RPPNs, e dentro da macroárea de preservação mesmo dos ecossistemas naturais, que é a parte mais alta aqui do Morro da Viração principalmente, a criação de espaços territorialmente protegidos. Aqui já há alguns anos nós temos o PARNIT, foi um decreto municipal que já tornou toda essa área um parque natural, um parque municipal natural. E com esse tipo de ação a gente garante a proteção dos mananciais, das espécies vegetais e animais que lá habitam. Também é necessária a implantação de infraestrutura e recursos humanos e mecanismos de gestão dessas unidades de conservação. Não basta fazer um decreto, uma canetada delimitando, tem que se transformar isso em algo efetivo, com gestão, que promova também o ecoturismo e faça também a proteção e recuperação das lagunas, porque essa macroárea começa em São Francisco, mas se estende até a região oceânica e o Pesete, na divisa com Maricá. Por fim, eu falei há pouco sobre a macroárea, a macrozona, na verdade, costeira e marinha. Essa é uma inovação que o Plano Diretor de Niterói traz. Planos diretores, mesmo de cidades costeiras, só olham para o território. Não tem o hábito de olhar para o mar. Niterói cresceu do mar, tem uma economia intimamente relacionada com o mar, uma cultura relacionada com a economia do mar, com a atividade pesqueira, náutica, e por isso que o plano diretor não pode fechar os olhos e dar as costas a isso, e delimitou aqui a macroárea marinha de uso intensivo, que é a Baía de Guanabara, é onde se tem um uso. A macrozona costeira e marinha é dividida em duas, uma de preservação, que são as praias oceânicas, e uma de uso intensivo, que é a Baía de Guanabara, basicamente, aonde nós pretendemos ter o fomento da indústria naval, isso mais na região norte, incentivo à economia do mar, tanto no que se refere às atividades econômicas de grande escala, como a pesca industrial, a indústria naval e serviços portuários, quanto a de menor escala, como a pesca artesanal, o turismo, os esportes náuticos, o cultivo de mexilhões, mercado de peixes, entre outras atividades. Aqui, esses bairros de São Francisco até Jurujuba, nós temos um conjunto importante de clubes náuticos, por exemplo, que precisam ser lembrados no plano diretor. Também traz uma valorização da vocação náutica da cidade para essas atividades, principalmente ligadas ao turismo, à cultura, ao esporte e ao lazer. Esse é o último slide. Também prevê ações de melhoria na qualidade das águas que alimentam a Baía de Guanabara. Aqui no bairro de São Francisco, há alguns anos, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a vice-prefeitura à época, fizeram um projeto Se Liga, que conectou casas formais, não são casas de comunidades carentes, casas formais, ao sistema, à rede de esgoto que já estava implantada na rua, mas essas casas não tinham ligação. Acabavam jogando esse esgoto na rede de drenagem, que ia parar no canal ali, principalmente da Presidente Roosevelt, e que parava dentro da Baía de Guanabara, poluindo toda essa enseada. Isso foi feito uma ação dessa natureza, melhorou a qualidade, tanto melhorou que a balneabilidade dessa enseada saltou de 30% para 60% dos dias do ano balneáveis. E, além disso, um lugar onde ninguém conseguia frequentar, hoje, por causa do mau cheiro, hoje é o skate park aqui de São Francisco, um espaço público de integração social. Bom, as últimas aqui, consolidação da
consolidação e capacitação das colônias de pescadores existentes. Essa é uma preocupação que já está no plano diretor, trabalhar socialmente, capacitando essas comunidades pesqueiras. Recuperação e preservação desses ecossistemas costeiros é importante, onde eles têm algum valor ambiental significativo. E, por fim, a implantação de ciclovias na orla do município e promoção de acessibilidade universal às praias, para que todos possam usufruir dessa grande área de lazer que também são essas praias da região aqui. É isso que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção de todos. Fico à disposição da mesa para participar do debate a partir de agora. Obrigado. Boa noite. Obrigado, secretário Barandia. Antes de passar a palavra ao vereador Leandro Portugal, para falar em nome da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, queria saudar a presença do vereador João Gustavo, Daniel Marques, Alaú e Renatinho do PSOL. Por favor, vereador. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui, primeiramente, o vereador Atratino e já destacar, Atratino, parabenizando Vossa Excelência pela brilhante condução que vem dado, em especial, né, nas audiências públicas que estamos fazendo em toda a cidade, como presidente da Comissão de Urbanismo na Câmara. Saudar aqui a participação do secretário de Urbanismo, Renato Barandia, a participação aqui do subsecretário Gabriel de Meio Ambiente. Eu estou compondo a mesa como vereador e membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a pedido até do vereador Bruno Lessa, que pediu para que justificasse o atraso. Teve uma solenidade, né, Bernardo, previamente marcada na Câmara, mas já está chegando. O Bruno também está realizando um excelente trabalho frente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Saudar aqui os vereadores presentes, o Ministério Público, o secretário regional Matheus Perrot e a dona Marenice, representando o Conselho Consultivo Comunitário do bairro. Quero parabenizar aqui a população presente pela maciça organização aqui nessa noite. Eu venho dizendo que a gente vai mudar o mundo a partir desses pequenos atos, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Não poderia de registrar aqui também e dar crédito, secretário, ao Executivo, porque está tendo a coragem de enfrentar, né, desafios históricos na nossa cidade. O plano diretor é datado de 92, nós aguardávamos a sua revisão por longos anos, e essa noite a gente vai ter oportunidade de definir o rumo da cidade nos próximos 10 anos. O Executivo tirou do papel não só o plano diretor, como a Operação Urbana Consorciada do Centro, o Plano Urbanístico Regional de Pendotiba, a Transoceânica, e entre outras iniciativas de muito sucesso. E depois de nós ouvirmos as pessoas em uma série de audiências públicas que nós estamos realizando por toda a cidade, chega a hora de nós, vereadores, nos debruçarmos em eventuais emendas, de modo a corrigirmos eventuais falhas desse plano diretor, e, mais uma vez, a população também participa. Então, eu queria aqui desejar que façamos aqui uma audiência produtiva, né, objetiva e dinâmica, e parabenizar a cada um de vocês pela presença. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes de começar a abertura da palavra para os oradores, como chegaram algumas pessoas depois da nossa fala inicial, eu queria lembrar que nós temos aqui o compromisso de devolver o espaço às 22 horas, impreterivelmente. Então, nós estamos abrindo aqui agora a palavra para os oradores com direito a 3 minutos de fala. Na dinâmica da última audiência pública para essa, ficou pactuado que os representantes de associação de moradores e associações dos bairros envolvidos terão direito ao mesmo tempo dos vereadores, que são 6 minutos para fala. E eu queria pedir encarecidamente que fosse respeitado para que todos tenham condição de falar. E é muito constrangedor eu lembrar que eu preciso respeitar esses 3 minutos. Muito obrigado.